As férias escolares acabam se tornando um problema para muitas famílias, pois eles se veem na questão de que os filhos querem aproveitar ao máximo as férias, querem aproveitar o máximo enquanto estão longe das escolas, enquanto os pais continuam trabalhando. Você está vivendo essa questão? Nesse vídeo eu vou deixar algumas sugestões que podem te ajudar. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. Que bom ter você aqui. Nesse vídeo quero falar com vocês sobre as crianças estarem de férias, mas os pais continuam trabalhando. Vou falar sobre a importância da rotina das crianças nas férias. Vou deixar 5 sugestões que podem te ajudar a o que fazer com os filhos, a como lidar com os filhos estando de férias e vocês trabalhando. E o terceiro assunto é que eu vou deixar 3 sugestões de coisas que vocês podem aproveitar o tempo junto com os filhos nas férias. O período de férias escolar é entusiasmante e é muito esperado pelas crianças, principalmente porque elas podem se dedicar mais a brincar, fazer atividades que, com o decorrer das aulas, elas não têm tempo e não têm muita possibilidade de se envolver bastante naquelas coisas que elas gostam. Apesar dos horários nas férias serem mais flexíveis, é muito importante que a rotina se mantenha. Os horários habituais das crianças permaneçam nas férias, mesmo que haja aí uma flexibilidade. A rotina possibilita para a criança a informação do que vai acontecer e isso para ela traz uma segurança. Manter uma rotina com a criança mesmo nas férias vai ajudar ela a nível neurológico a entender o que vem a seguir. Então, ela sabendo o que vai acontecer, isso traz uma segurança para ela. A rotina também ensina a criança a conviver com a realidade familiar, com a realidade da casa dela, além também de contribuir para o fortalecimento da autonomia dessa criança. A rotina também ensina para a criança regras e as regras colocam limites nessa criança. E com essas regras e com esses limites vem a frustração. É muito importante que a criança aprenda a lidar com esse sentimento desde cedo. E também o seu filho desenvolve habilidades motoras e cognitivas e aprende a lidar com as solicitações do ambiente, com as solicitações da casa. Lembrando que, como os pais, vocês ainda continuam com a rotina de trabalho. Quando se mantém uma rotina da criança durante as férias, vai auxiliar nisso também. Vai auxiliar no dia a dia do papai, da mamãe, da família, além de trazer um ambiente mais leve. Lembrando de novo, que seja uma rotina mais flexível, sem neura. Então, sentem em família e estabeleça como que vai ser a rotina aí dos seus filhos no decorrer das férias deles, enquanto você continua trabalhando. Ver o que se adequa melhor aí para vocês e como que funciona. Mas eu deixo uma sugestão. Procure manter aí na rotina bem estabelecido a questão da alimentação, do sono, de uma prática de atividade física, de gastar energia, brincar e também estabelecido o tempo de tela, a quantidade de tela que o seu filho vai poder passar nas férias. Quanto à alimentação, a sugestão é manter aí os horários de alimentação, não pular horários, fazer com que essa criança se alimente de forma mais saudável, de preferência fugir de deixar petiscar entre um horário e outro, para que a criança se alimente bem, se nutra bem e, sobretudo, aprender e cuidar com uma alimentação balanceada e saudável. Quanto ao sono, quando há uma alteração na rotina do sono dessa criança, vai ter reflexo na questão do seu bem-estar e na questão dos níveis de energia dessa criança no dia seguinte. Então, quanto mais instável for a rotina do sono, do dormir para a criança, maiores serão as consequências negativas para a criança. Ela fica mais irritada, sonolenta, aborrecida e mais propensa a fazer birras. Então, dentro do possível, vamos aí manter essa qualidade de sono mesmo nas férias. Quanto a manter rotina de atividade física ou de brincadeiras, de preferência, brincadeiras e atividades que tenham muito movimento. Que a ideia aqui é fazer a criança gastar essa energia, cansar, né? Porque senão a energia acumulada vai ser uma criança irritada, uma criança com muita necessidade de movimento. Então, pode ser pular uma corda, jogar bola, pular amarelinha, brincar de pega-pega, ir no parquinho. Se tem um parquinho aí perto da sua casa ou uma praça, mantenha esse hábito nas férias de todo dia, um certo horário, ir lá para que a criança gaste essa energia, que ela brinque bastante, se movimente,
corra bastante. Isso vai contribuir para que o seu filho fique mais relaxado, menos ansioso, para que ele coma bem, para que ele durma bem. Vai fazer com que ele tenha mais concentração, atenção, além de todos os benefícios aí para o seu corpo e para a sua saúde. Que manter a rotina de telas, ter horário específico para as telas. Segundo o Augusto Cury, existe a dependência digital. Segundo ele, as telas, os aparelhos digitais, eles mexem com o ciclo da dopamina e da serotonina, que são neurotransmissores, substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que regulam o humor e a liberação de alguns hormônios. E quando liberados no cérebro, dão a sensação de bem-estar e felicidade. Além de mexerem com o ciclo desses hormônios, as telas também podem provocar uma dependência nos níveis da cocaína. É só prestar atenção quando a criança para de usar o celular por alguns minutos, ou quando você tira dela o celular, ou quando você desliga o que ela estava assistindo ou fazendo. Ela entra nessa questão de abstinência. Ela começa a ficar mais irritada, angustiada, ansiosa, tende a um humor depressivo, a insônia, então altera aí o ciclo do sono. Você pode perceber quando isso ocorre nesses momentos que você tira. Porque a criança entra em um choro descontrolado, uma birra, ou então ela tenta negociar com você, ou tudo junto, chora e tenta negociar pedindo para ficar mais um pouquinho. E isso está mostrando essa dependência que há. Outra questão que ocorre é que o excesso de telas modifica o nosso sistema de recompensa. Como lá na tela acontece tudo num clique e tudo muito rápido, o cérebro da criança tende a reter essa informação e ela quer que isso aconteça também no concreto, no real, no físico. Então, por exemplo, quando ela tá lá brincando de encaixar peças e aí ela não tem muito saco, muita paciência para ficar ali tentando, ela logo joga tudo e desiste. Então, para ela, o cérebro está entendendo que aqui no mundo real também é a mesma coisa que no mundo digital, que tudo acontece muito rápido. E a criança tende a querer respostas mais rápidas, consumos mais rápidos. Então, a questão é oportunizar que essa criança viva mais no mundo físico, no mundo real, no mundo concreto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a indicação de uso para as telas das crianças é o seguinte: até 2 anos a indicação é 0, porque o cérebro da criança ainda não está preparado para absorver aquela hiperestimulação que há nas telas. Há muito excesso de informação ali, cores, movimento ocorrendo, sons ocorrendo, muita informação, e esse cérebro imaturo e em desenvolvimento da criança ainda não é capaz de absorver tudo aquilo. E a partir dessa idade, então, até 5, 6 anos, a indicação é de 1 hora por dia. E eu ainda indico que essa 1 hora seja fragmentada, que não seja 1 hora direto, que seja 5, 10, 15, depois mais 5, 10, 15 minutos, até dar 1 hora por dia. Então, se possível, mantenha a rotina e mantenha horários estabelecidos para o uso das telas nas férias, para não haver esse exagero. Senão você vai ter crianças irritadas, ansiosas, angustiadas e hiperestimuladas. Então agora eu vou deixar 5 sugestões de como você pode lidar com seus filhos aí estando de férias e você continuando a trabalhar. Alguma dessas sugestões pode não te ajudar agora, mas quem sabe nas próximas férias vão te ajudar bastante se você já se organizar antes. Primeira sugestão: negociar as férias. Se for possível, lá no seu trabalho, já deixa lá combinado com o seu chefe, férias caírem no período de férias escolar do seu filho. Se não for possível para os papais, papai e mamãe, então um dos dois, ou a mamãe ou o papai, já combina de deixar as férias nesse período, ou então acumula férias para que você possa tirar, um dos dois possa tirar as férias enquanto os filhos estão de férias escolares. Eu deixo essa sugestão com base em 2 clientes que eu tive, né? No caso, os pais desses meus 2 aluninhos. Eu sou personal infantil e aí os papais fizeram isso. Eles acumularam férias e daí eles iam trocando. Então, às vezes era o papai que ficava enquanto a mamãe estava trabalhando, daí depois era a mamãe. Eles conseguiram conciliar, porque no trabalho deles a realidade era essa. Então, fica a sugestão com base nessa experiência que eu tive. Segunda sugestão: colocar o seu filho numa colônia de férias. Pode ser uma colônia de férias, um acampamento de férias. Para isso, já se organize financeiramente antes. Você já sabe
que vai vir as férias escolares do seu filho, se você sabe que você vai precisar trabalhar lá durante aquelas férias, vai demorar um pouco ainda para chegar a sua, então já se organiza financeiramente. Coloca lá na sua organização financeira esse gasto com uma colônia de férias, com acampamento, faça orçamento, veja, dependendo da cidade em que você mora, você pode ter 2 ou 3 opções, então dá para você procurar um valor que se encaixa dentro do seu orçamento financeiro. E vai ser uma possibilidade do seu filho fazer novas amizades e estar se movimentando durante as férias. Terceira sugestão, a rede de apoio. Já conversa aí antes de chegar às férias. Conversa com amigos, com titia, titio, vovó, vovô, primos, irmãos mais velhos, talvez, para ver quem é que pode ficar. Se não for possível que uma pessoa fique todo o tempo que você precisa, então monta um planejamento, se organize para que um dia fica em ou fica 2, 3 dias com uma pessoa e depois 2, 3 dias com outra família de confiança sua, para que você também vá trabalhar e fique segura de que a sua criança está bem cuidada, de que é alguém que vai tratá-la com todo o amor como você o faria. Quarta sugestão. Amigos da escola. Pode ser que seja possível, converse com as mamães, os amiguinhos do seu filho, da salinha dele. Quem sabe, entre vocês podem ir alternando para cada dia ou 2 dias, quiçá uma semana, enfim, dentro da realidade de vocês, para que as crianças fiquem juntas nas férias fazendo alguma coisa na casa de uma amiga. Então se organize. Quem sabe essa é uma questão que pode ser realidade aí para vocês. Eu também dou essa sugestão com base em algumas mamães, minhas clientes, que conseguem fazer isso entre elas. Às vezes elas estão trabalhando, mas às vezes elas têm babá em casa, tem uma funcionária que cuida da casa e das crianças, e aí elas conseguem se organizar para que venha 2 amiguinhos, 3 amiguinhos, enfim, uma quantidade mínima, e aí eles podem aí ter alguma coisinha para fazer e tem alguém ali para cuidar, enfim, de acordo com a realidade do que for possível para você. Quinta sugestão, contratar uma recreadora, um recreador. Que tal você juntar lá com as mamães da escola e combinar em uma casa em que vai um recreador e vocês rateiam esse valor para essa recreadora ficar fazendo atividade meio período com essas crianças. Ou então conversar com as mamães do bairro para que faça isso ali no bairro de você, ou se você mora num prédio, num condomínio, combina para vocês pagarem um recreador, aí fica mais em conta, dividir entre todos e é uma possibilidade de muita diversão, em que as crianças podem fazer atividade recreativa, atividade física e se entreter bem de uma empresa que você confia. Então procura saber referência deles, para que você também se sinta confiante e segura de poder ir trabalhar e o seu filho ficar lá se divertindo e aproveitando o tempo com os amigos e aprendendo novas possibilidades de movimento. A terceira parte do nosso vídeo, tempo junto com os filhos nas férias. E aí, quando for possível você aproveitar muito bem esse tempo das férias com seu filho, para ter mais tempo junto, faça isso. Vou deixar 3 sugestões para você. Primeiro, aproveite esse tempo junto para ensinar sobre doar. Ensina o seu filho sobre doar roupas ou brinquedos que ele não usa mais. Aqueles brinquedos que estão parados, que ele não brinca mais, que não é mais do interesse dele ou da idade dele. Aquela roupa que não serve mais. Você já ganhou uma roupa nova, então saiu uma roupa que ele já tinha, que não está usando tanto. Então ensina. Além de ser um momento para dar uma desentulhada e dar uma organizada em casa, é um momento para ensinar o seu filho sobre esse ato gentil e empático de doar para o próximo. Segunda sugestão, atividade da vida diária. Que tal aproveitar esse momento para ensinar o seu filho sobre uma atividade da vida diária? Afinal de contas, ele é um membro da sua família. E é muito importante que ele tenha um papel em casa, que ele tenha uma função, para que ele se sinta pertencido. Tem uma universidade americana que fez uma pesquisa para querer saber por que alguns adolescentes se envolviam com drogas. Nessa pesquisa, eles descobriram que esses adolescentes não tinham função, não tinham nenhum papel que eles tinham que fazer na casa, não tinham nenhuma responsabilidade que era só deles. E aí eles descobriram a importância das atividades da vida diária. Então é muito importante o seu filho ter 1 ou 2 atividades da casa
que é só responsabilidade dele, que se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele, porque isso vai dar pertencimento para ele, além de também ensinar o seu filho a ter um autocuidado. Então, essa também é uma prevenção para abuso. Então, é muito importante ensinar a sua criança a ser autônomo, a ser independente. Ensina para ela alguma atividade da vida diária, ensina ela a dobrar a roupa, a guardar a roupa no guarda-roupa, guardar os calçados, ensina ela a passar um paninho para tirar o pó. Se você tiver um aspirador de pó que seja prático e fácil de usar, ensina ela, por que não? Enfim, ensina alguma habilidade de acordo com a capacidade dela, a cuidar do jardim, molhar as plantas, retirar o lixo. Tem várias possibilidades. Se você quer saber mais sobre o que você pode fazer para proteger o seu filho sobre a questão do abuso, eu tenho esse vídeo aqui no meu canal que eu falo mais sobre isso. E a terceira sugestão, o tempo junto. Aproveite o período de férias para ter mais tempo de qualidade e de quantidade dentro do possível para você com o seu filho. Seja esse tempo junto para ler um livro, para sentar no chão e brincar de massinha, para construir um brinquedo, para brincar de Lego, brincar de quebra-cabeça, brincar de bola, para passear, enfim. Um tempo junto que você e o seu filho gostam. Uma coisa que vocês dois se sentem bem em fazer. Antes de finalizar o vídeo, quero deixar uma sugestão para você. Um tempinho antes de retornar às aulas, procure voltar à normalidade da casa antes do regresso às aulas, para que quando voltar não seja algo pesado e difícil para você e para o seu filho. Então já tenta manter essa rotina aí bem nas férias e flexível e sem neura, e próximo aí alguns dias antes de retornar às aulas, volta à rotina real de quando as crianças estão na escola. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar para você um feliz ano novo. Muito obrigada por estar comigo aqui no meu canal. Eu espero ter ajudado muito você a entender como ocorrem as fases de desenvolvimento do seu filho na primeira infância. Espero continuar com você em 2023 e eu te aguardo em 2023 aqui no meu canal. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal. Um feliz ano novo para você, para sua família. Que Deus te abençoe. Tchau!